paz do Senhor. Estamos no melhor lugar que pode haver aqui nesta região, em toda a Goiânia. Pode ter lugar igual esse, porém melhor não tem, né? Sinto feliz de poder estar aqui com o pastor Paulo Abreu. Como ele já disse, ele chamou-me para estar aqui juntamente com ele, com a Igreja do Senhor nesta noite, e aqui viemos. Eu quero inicialmente aproveitar e transmitir à igreja as saudações dos nossos pastores, presidente de honra, pastor Jorge Branco de Gouveia, e também a saudação do nosso pastor presidente, pastor Josué Rodrigues de Gouveia, que pede para cumprimentar o pastor Paulo, também o vice-pastor da igreja e também aos demais obreiros, líderes de departamentos. E o pastor Josué pede para lembrar os irmãos que este ano é o ano da multiplicação. E ele espera que a vossa vida de fé seja multiplicada em tudo. Ele faz votos que os irmãos sejam multiplicados na vida econômica, na vida financeira, na vossa saúde, na vossa fé, no vosso trabalho, na vossa esperança, no vosso ânimo, para a glória de Deus. E também no vosso trabalho na igreja, porque se os irmãos trabalham, a igreja cresce. E a igreja crescendo é muito bom, né? Graças a Deus. Eu tenho grande contentamento de poder estar aqui com o pastor Paulo Abreu, sua esposa, irmã Marta, pastora, e me sinto feliz de poder ocupar este púlpito aqui. Nós fazemos parte do Ministério de Vila Nova, que é um ministério que Deus tem abençoado aqui dentro de Goiânia, dentro do estado de Goiás e até em outros estados também. As notícias são muito boas. O nosso pastor presidente, ele tem tido uma visão especial para crescimento da igreja, crescimento do campo, crescimento do número de crentes, crescimento do número de obreiros. Está sendo bastante seleto com a questão de escolha de obreiros para que a igreja tenha uma qualidade melhor, especialmente nos dias em que nós estamos vivendo. E graças a Deus por fazermos parte deste ministério, da Assembleia de Deus de Vila Nova. Eu prometo aos irmãos que, como disse o pastor Paulo Abreu, ele disse que eu não sou tão velho assim, né? Mas esse mês para mim é um mês que marca a minha vida, porque foi o mês que eu nasci, né? Então eu completo mais um ano de vida esse mês. Eu comecei a dirigir cultos no meio da mata, ou das matas. Não foi na roça, porque roça é lugar civilizado, né? Não foi em fazenda, fazenda é lugar civilizado. As fazendas hoje têm ostentação, né? Eu comecei foi nas matas mesmo. Eu uso dizer que a gente não conversava com a onça pintada porque ela não fala com a gente, mas a gente via ela de certa distância assim. Naquela época eu tinha 14 anos e meio de idade. Trabalhei dirigindo igrejas, campos e congregações durante 50 anos. E agora eu estou ali na sede em Vila Nova para atender os mandados do nosso presidente e também os chamados dos pastores que nos chamam. E acho que dos irmãos que estão por aqui é capaz que tem pouca gente da minha idade, talvez uns 3 por aí, né? Gente que está beirando a minha idade, talvez um pouquinho mais, né? Mas graças a Deus, eu fui batizado nas águas no dia 29 de julho do ano de 1962. Recebi o batismo do Espírito Santo no dia 23 de fevereiro de 1963. E naquele mesmo ano, um pastor acreditou em mim e me mandou dirigir culto nas matas. E lá trabalhei durante algum tempo e Deus me abençoou maravilhosamente. Não sou filho de pais crentes, não tive essa felicidade. Hoje eu tenho algumas pessoas da minha família, exemplo minha mãe, que mais tarde eu consegui levá-la para a igreja, mas eu não sou filho de pais crentes. Mas comecei a frequentar a escola bíblica dominical da igreja presbiteriana por questão de simpatia de um grande amigo da família, que inclusive já faleceu. Comecei a frequentar a escola bíblica dominical da igreja presbiteriana com 3 anos e meio de idade. E aos 6 anos
eu conheci a igreja Assembleia de Deus, que a gente foi morar perto da igreja, no meio de quarteirão, e a igreja no outro meio de quarteirão. Aí eu fui numa escola bíblica dominical, que na igreja presbiteriana era na parte da tarde e lá era de manhã. Aí eu fui na parte da manhã lá, olhei, vi a escola, gostei, fiquei lá na Assembleia de Deus até hoje. Isso decorre em 60 anos. E eu estou alegre, aguardando Jesus vir para buscar a igreja. Graças a Deus. Temos visto muita coisa boa e temos alimentado a nossa esperança de que o Senhor Jesus virá para buscar os crentes. Aleluia. Estou feliz que estou acompanhado da senhora, minha esposa, a irmã Márcia Adriana, e o nosso filho Luísio Giuliano. E eu quero chamar os irmãos para nós lermos a palavra do Senhor. Nós vamos ler um versículo que, hora que eu citar, os irmãos vão falar assim, mas é esse versículo? É. Muito conhecido, quase todo mundo fala de cor. Eu, inclusive, conheci uma casa de crentes, há muitos anos atrás, lá existia um papagaio. E o papagaio falava esse versículo quase todo de cor. Mas eu vou ler esse versículo com os irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, o evangelista. No capítulo 3. Agora vocês já sabem qual é o versículo. Já tem gente falando lá, ó. Tá vendo? Capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Nós vamos ler. Quero parabenizar o trabalho do pastor Paulo Abreu. Ele é muito estimado no ministério de Vila Nova. E também quero parabenizar os irmãos aqui pela vontade de estarem no culto na terça-feira para ler a Bíblia Sagrada. Como disse o pastor, esse negócio está muito raro. Hoje, os púlpitos nossos estão enfeitados de pessoas que trazem uma mensagem assim, contam umas histórias e esquecem de falar para a igreja que ele, o Senhor, é, e costuma dizer para a igreja assim, eu sou. E esse negócio não funciona muito bem, né? Estamos vivendo essa época. Mas nós vamos ler a gloriosa palavra do Senhor. É o versículo número 16. Somente esse versículo eu irei ler com os irmãos. Neste texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou repetir a leitura do versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu vou pedir os irmãos para falar esse versículo comigo. Eu vou ler do jeito que li, 3, 4 palavras, eu terminando, os irmãos repetem a palavra, por favor. Pode repetir em voz alta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Este versículo tem uma grande revelação para nós, que é a revelação do amor de Deus para conosco. Tem uma grande revelação para todos nós, que é a revelação da promessa da vida eterna. E isso nos enche de muita alegria. Eu vou convidá-los a uma palavra de oração. Senhor, adoramos-te porque lemos a tua palavra. Adoramos-te porque estamos na tua casa. Adoramos-te, Senhor, porque podemos falar com o Senhor nesta hora. Adoramos-te, Senhor, porque estamos diante de ti. Que o nosso coração seja aberto, que a nossa alma seja aberta,
que a nossa mente seja aberta, para que a Tua palavra, conduzida pelo Teu Espírito, ó Pai, penetre na vida de cada um de nós e nos fale, trazendo um avivamento, trazendo um renovo na nossa vida de fé, para renovar a nossa esperança na vinda de Jesus Cristo, Teu Filho, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como eu disse, o versículo é muito conhecido, mas eu quero procurar falar um pouquinho com os irmãos para nós lembrarmos, cada um de nós lembrar o nosso valor como cristão, como crente. Essa palavrinha que hoje quase ninguém usa mais. Hoje o povo usa dizer que é evangélico, não usa mais falar que é crente. O pastor Paulo Abreu estava falando aqui, lembrando de coisas passadas, e me veio isso à mente. O povo não usa mais falar que é crente, usa dizer assim que é evangélico. Só que se alguém me pergunta se eu sou evangélico, eu digo que eu sou crente, que eu acho melhor. Até porque a Bíblia Sagrada, lembrando as palavras do Senhor Jesus para Tomé, o Senhor Jesus disse: Tomé, seja crente e não descrente. E mais tarde, Paulo escrevendo, ele diz assim: Deus encerrou todas as coisas debaixo da Escritura Sagrada, para que a promessa pela fé, a promessa da salvação pela fé fosse dada aos crentes. E outra vez Paulo escreve dizendo assim, que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então é melhor ser crente. Porque evangélico hoje tem tanto padre evangélico, tem padre aí que prega a Bíblia assim, que tem irmão que diz que até arrepia quando está ouvindo. Eu me hospedei uma vez lá em Palmas, na casa de uma senhora crente. Eu estava ministrando lá, pregando numa igreja, e levei duas de minhas filhas comigo, e estando hospedado lá, no domingo à tarde, era outro que ia ministrar a palavra, e aí eu fiquei lá na casa da irmã, minhas filhas também ficaram lá, era um tanto distante lá do templo, e é um sobrado, e aí eu fui conversar com aquela irmã um pouco, ela vivia só ela e uma filha dela, e aí ela foi me falar. E chegou o momento que ela disse: sabe, irmão, eu quase não vou aos cultos. Eu não vou muito aos cultos, porque é muito longe, eu não tenho companhia para ir. Então aqui em casa eu assisto mais o padre Marcelo Rossi, que eu gosto muito das pregações dele. E então é isso que me satisfaz. Ah, é, irmã? Então hoje tem muito crente assim, ou seja, muita pessoa que está voltada para os evangélicos. Aí tem outros também evangélicos. Acho que até o Zé de Paiva Neto, ele é muito evangélico também. Ele cita muito versículo da Bíblia. É evangélico de verdade, entendeu? Então eu prefiro continuar sendo crente, cristão, servindo ao Senhor, né? E então para nós os crentes, esse versículo ele é muito conhecido. Mas, como eu disse para os irmãos, eu quero tentar falar com vocês um pouco sobre o valor que cada crente tem, ou que ele deve pensar que ele tem em toda a sua vida de fé. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, e quando nós o aceitamos, nós fizemos uma renúncia da velha vida e viemos para os pés do Senhor. Nos ingressamos na caminhada para irmos para o céu. E é assim que nós estamos sendo crentes e servindo a Deus. Mas eu quero chamar os irmãos para ver, na verdade, um pouquinho do nosso início. A Bíblia Sagrada diz que o homem, cada pessoa, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso está registrado lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Aí depois vem também no Salmo de número 8, nos versículos 4 até o 8. No Gênesis diz assim, que Deus formou o homem conforme a sua imagem e semelhança. No Salmo número 4, no número 8, o salmista diz assim: o que é o homem mortal para que dele te lembres? Contudo um pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Então nós queremos lembrar os irmãos que nós temos um privilégio muito grande. Primeiro, de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Segundo, de nós descobrirmos que nessa linha aí, descendente seria Deus, anjo e o homem.
ou então na linha ascendente seria o homem, anjo e Deus. Então nós fomos feitos de uma forma que nós estamos muito próximos de Deus, de acordo com a nossa feitura. Era o propósito de Deus. E quando Deus fez o primeiro homem e o colocou lá no Jardim do Éden, foi exatamente ali dentro do Jardim do Éden, lá naquele lugar que o homem foi posto para desfrutar de todas as coisas que ali estavam preparadas por Deus para o bom proveito do Adão. Ali, exatamente ali dentro daquele jardim, é que Adão gozava do maior privilégio que cada homem pode ter ainda hoje. As pessoas brigam, discutem para ser presidente de condomínio, para ser síndico de condomínio. Investe dinheiro e vou ganhar essa eleição. As pessoas brigam, lutam para ser diretor de colégio através de uma eleição. As pessoas brigam, lutam, disputam para ser presidente de associação de bairro ou de moradores, para ser presidente de clube, para ser presidente de ordens, de associações e assim por diante. Mas o primeiro homem que eu estou me referindo a ele estava lá no Éden, e a Bíblia Sagrada diz que Deus botou ele ali para ele governar a terra. Os irmãos entenderam o que eu estou dizendo? Governar a terra. A gente briga para poder mandar num pedacinho de coisa. E às vezes isso até dentro da igreja, né? E Deus colocou Adão ali para ele governar a terra. E não somente isso, Deus deu para ele a oportunidade de ele botar o nome em todos os peixes, em todas as aves, em todos os animais, em todos os répteis. Deus disse: Adão, você vai ter a oportunidade de nomear cada um desses animais, cada uma dessas criaturas aí. E os irmãos vejam que Adão era um sujeito de uma inteligência tremenda. Ele não errou de maneira nenhuma. Ele botou o nome no porco e até hoje a gente vê porco e sabe que é porco. E foi Adão que botou o nome. Ele botou o nome na vaca e até hoje a gente olha uma vaca, a vaca parece com vaca mesmo. Foi Adão que botou o nome. E naquela época Adão não tinha nada cadastrado, ele estava lá e com uma memória fantástica, porque ele não esqueceu o nome daqueles animais e de nada, ele não esqueceu o nome. Ele botou o nome em cada coisa, foi dada a ele a oportunidade, a liberdade dada por Deus para ele fazer isso. E Adão estava lá dentro do Éden, no maior dos privilégios. Até que Deus resolveu dizer assim: Adão, eu vou completar alguma coisa para você. Num certo sentido é completar, né? Eu vou formar uma mulher para ajudar você. Adão talvez tenha dito: senhor, vai ser bom esse negócio, porque eu fico olhando aí, todo mundo tem um par, eu não tenho par. Então é bom que o senhor me faça isso mesmo. Aí Deus fez a mulher para Adão. E quando Adão terminou de receber aquela mulher que Deus lhe havia dado e entregou-a para ele, Adão disse: esta aí agora, muito bem, não tem ninguém aqui que parece com ela. Ela é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, sangue do meu sangue, nervo dos meus nervos, pele da minha pele, natureza da minha natureza, vida da minha vida. Essa vai ser chamada mulher, que eu estou percebendo que ela foi tirada de mim, que sou homem. E a Bíblia diz que Adão estava numa completude muito grande, porque todos os dias Deus ia visitar Adão e falar com Adão lá no Jardim do Éden. Os irmãos imaginaram, isso era muito bom. Adão estava dentro de toda a felicidade, tinha sua mulher, tinha toda a autoridade, tinha todo um governo. Mas chegou o dia, meus amados irmãos, de acordo com a Escritura Sagrada, de acordo com a Bíblia, chegou o dia, em capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vamos descobrir que chegou o dia que Adão, lamentavelmente, ele desobedeceu a Deus. A coisa atrapalhou, ele fugiu do propósito de Deus, ele fugiu daquilo que Deus havia programado para ele. Deus havia dito para ele guardar o jardim, vigiar o jardim, e ele não guardou tanto quanto era necessário. Ele não vigiou o jardim tanto quanto era necessário. Lá no jardim não era para entrar nenhuma criatura estranha. E Adão permitiu que isso acontecesse. E a criatura que foi lá
foi para desmoronar tudo de bom que Adão possuía, que Adão havia herdado da parte de Deus. Aquela criatura foi lá para isso. Nós sabemos disso, os irmãos conhecem a história, história de novo para novo convertido, para novos decididos, a história para criança. Lá a serpente falou com Eva, Eva ouviu a voz sedutora da serpente, quando ela estava falando sob a ação do diabo. Então Eva foi seduzida e ela experimentou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ela terminou de experimentar aquele fruto, ela percebeu que aquele fruto de fato satisfazia todo o paladar dela no sentido humano. Ela provou e disse: esse fruto é realmente bom, vou levar para o meu marido. Até esse momento, Eva estava sendo enganada. Mas quando ela chega e oferece o fruto do mesmo fruto do conhecimento do bem e do mal para Adão, Adão não foi enganado. Adão sabia que aquele era o fruto do conhecimento do bem e do mal, e foi para ele que Deus havia dito: desta árvore você não pode comer, porque o dia que você comer desta árvore, você vai morrer. E Adão naquela hora ele foi levado mais pela paixão, ele foi levado mais pelo sentimento que ele tinha para com Eva. E Eva o convenceu de que ele devia experimentar aquele fruto. E ele experimentou. Só que quando ele termina de experimentar, nós vemos então que naquela hora o diabo havia concluído o seu grande propósito: governar a criatura de Deus, governar o homem. Naquela hora, de uma certa forma, a gente dá para entender que o diabo estava recebendo a escritura do mundo. Estava recebendo a escritura da terra. O diabo passou a partir daquele momento a atuar em todas as coisas, em todas as áreas, em tudo, e na vida do homem como um todo. Pois eu faço pensar um pouquinho para mim, que quando Adão desobedeceu, ele pecou por inteiro. Ele não pecou só um pedaço, ele não pecou só com a boca. Adão não pecou só com o paladar. Adão pecou com a mente, Adão pecou com a mão, Adão pecou com a boca, Adão pecou com todos os seus órgãos internos, Adão pecou com o seu coração, com os seus pulmões, com os seus intestinos, com o seu fígado, ele pecou com os seus ossos, ele pecou com a sua pele, ele pecou com o seu sangue. Por essa razão, a partir daquela hora, ele ficou destituído. Ele ficou separado da glória de Deus. A partir daquela hora ele ficou separado de Deus. E a gente dá uma olhadinha assim e vamos assim intuitivamente pensar um pouquinho. Adão sendo enxotado, sendo mandado para fora do Éden, da seguinte forma: você vai embora e você não vai mais entrar aqui, porque lá no portão de entrada eu vou botar o querubim e ele vai estar com uma espada inflamada, e você e sua mulher e a sua mulher não pisarão mais aqui dentro do Éden. Os irmãos estão entendendo isso? Então, quando Adão e Eva são expulsos dali de dentro, Satanás e o inferno todinho bateram palmas. Conseguimos o que queríamos, porque o grande lance de Satanás era conseguir a última e mais nobre obra da criatura de Deus, que é o homem. Ele queria conseguir isso, porque, como eu disse, na linha descendente, Deus, anjo, homem. Na linha ascendente, homem, anjo e Deus. Então Satanás diz: vou tomar essa criatura de Deus. E a partir daquela hora ali, de acordo com o que nós lemos na Bíblia Sagrada, o homem tornou-se pecador. O homem tornou-se escravo do pecado. O homem tornou-se esta criatura que nós vamos caminhar um pouquinho, e os irmãos talvez não vão gostar muito de saber que, na verdade, antes de ser crentes, nós não tínhamos muito boas qualidades. Mas vamos então caminhar um pouco. Quando o homem vê-se separado de Deus, quando o homem se viu separado do Pai, então foi necessário que Deus fizesse uma intervenção, porque Deus, mesmo condenando o pecado, odiando o pecado, mas nós somos feitura dele.
O homem é obra da criação dele. O homem foi feito conforme a imagem e semelhança dele. Ele diz, eu tenho responsabilidade pelo homem. Então foi necessário que Deus fizesse uma intervenção e pensasse o seguinte: mesmo o homem tendo me desobedecido, mesmo o homem tendo se afastado de mim, mesmo o homem tendo me desprezado, a Bíblia chega a dizer no livro do Gênesis que isso pesou no coração de Deus. Agora imaginem vocês, cada uma das senhoras, cada um dos senhores, imagine uma coisa: uma pessoa do coração pesado. O que seria aí um coração pesado? Vamos tentar traduzir isso. Não seria um coração triste? Não seria um coração angustiado? Não seria um coração negro? Não seria como os mineiros, eu penso mais nos mineiros, não seria um coração roxo? Entenderam? Deus pesou isso no coração e se arrependeu de ter feito o homem. Ele pensou nisso: eu fiz o homem, estou arrependido porque o homem me desobedeceu e não quis ficar perto de mim, está separado de mim. Foi quando então, como já disse, houve a necessidade de Deus fazer uma intervenção. Ele diz, mas mesmo o homem tendo me desprezado, tendo me desobedecido, tendo me abandonado, tendo feito aquilo que eu não queria que ele fizesse, mas eu vou amar essa criatura. Eu vou amar esse homem, porque Deus amou o homem de tal maneira. Tem uma versão da Bíblia, está ali na minha pasta, que diz assim, de um modo tal. E tem a outra que diz de tal modo. E essa aqui diz de tal maneira. É uma coisa que não há explicação. O amor de Deus para conosco, não há explicação. Ele nos amou de tal maneira. É muito comum, parece que não tem muita pessoa jovem aqui, mas quase todos que estão por aqui eu acho que já namoraram. As irmãs principalmente, né? Já devem ter namorado, né? Acho que também os irmãos, quase todos já devem ter namorado. E quando as pessoas começam uma relação de namoro, a coisa vai indo, tal. A mulher que é muito sentimental, ela diz assim, eu tenho que provar para ele que eu amo ele. Eu tenho que provar que eu o amo. E às vezes o homem que não é muito sentimental, mas de vez em quando tem alguns atrevidos, a gente tem que avisar isso para as filhas da gente. Olha, vai ter algum malandro que vai dizer para você que você tem que provar que você ama ele. Hein? E ele vai chegar para você e vai dizer assim, se você não fizer isso é porque você não me ama. Se você fizer, você estará provando que me ama. É mais ou menos essa relação, é o seguinte, alguém tem que provar que está amando. Aí a mulher escolhe a mais linda camisa, roxa listada de preto, com as listas vermelhas e umas bolinhas tal, e diz, essa camisa é para o meu amor, eu amo ele. E ela chega e diz, a prova do meu amor para você, essa camisa aqui. E o marido que não é muito desse negócio, sabe Deus o dia que ele leva um botão de rosa e diz, olha mulher, passei na porta da floricultura, eu vi, estava murchando lá, resolvi trazer para você essa rosa, viu? É mais ou menos assim que funciona. Mas para você saber que eu amo você, viu? Mas a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. Primeira coisa que eu quero ver com os irmãos, esse mundo que Deus amou aqui, não é esse cosmos que nós vemos, esse mundo de estrelas, esse mundo aqui para cima de nós. Não é esse mundo que Deus amou. Não é também o mundo de mares e rios e lagos e ribeirões e córregos, o mundo oceanográfico ou hidrográfico. Não, senhores. Também não é o mundo geográfico, as serras, as terras, os montes, os vales. Não é este mundo que Deus amou. Aqui está falando que Deus, nessa palavra aqui do João 3,16, Theos, no grego, que quer dizer Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos amou. Ele amou o antropos, ele amou, não foi essas coisas que eu disse, ele amou o homem. Ele amou a pessoa, ele amou o irmão, ele amou a irmã, ele amou a irmã, ele amou o irmão, ele amou a mim, ele amou a todos nós, e por isso eu dou glória a Deus. Ele amou o homem
Ele amou cada um de nós. E Ele nos amou e deu prova deste amor para conosco. Paulo, escrevendo na revelação que o Espírito Santo lhe dera, ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, Romanos capítulo 5, versículo 8, em que Ele deu o seu Filho para morrer por nós em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Deus amou e deu prova. Vocês se lembram da história daquele rapaz que chegou perto de Jesus? O cidadão era religioso, era legalista, ele conhecia os 10 mandamentos por inteiro. Ele chegou perto de Jesus e disse assim: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus perguntou para ele assim: sabes os mandamentos? Ah, Senhor, sim, sei, desde a minha meninice. Aí Jesus, ganhando tempo, ele diz assim: vai, vende tudo quanto você tem, reparte com os pobres, vem e segue-me. Vocês todos já sabem o que aconteceu. Ele retirou-se muito triste, porque ele era proprietário de muitos bens. Ele dizia que sabia todos os mandamentos e que até obedecia, mas ele não guardava nem o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que todas as coisas, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Ele deu prova que ele não guardava nem o primeiro, porque ele não teve coragem de abandonar os seus bens como prova de amor a Deus e seguir o Senhor Jesus Cristo. Estão observando? Então vejamos, mas Deus prova o seu amor para conosco. Ele nos amou de tal maneira, e Ele deu prova dando o seu único filho gerado, dando prova, dando o único filho em nosso favor. Eu disse que o homem desgarrou de Deus. Eu disse que o homem abandonou a Deus. Eu disse que o homem foi posto para fora do Éden. Eu disse que o homem ficou longe de Deus. Eu disse que o homem deixou a amizade de Deus, contraindo uma nova amizade. O homem tornou-se amigo do mal. O homem tornou-se amigo do pecado, tornou-se amigo do erro. E Tiago, escrevendo, ele diz assim: mas todo aquele que quiser ser amigo de Deus tem que se constituir inimigo do mundo ou inimigo do pecado. Mas todo aquele que é amigo do pecado constitui-se inimigo de Deus. Quando Adão desobedeceu, ele tornou-se inimigo de Deus, mas Deus continuou amando ele. Porque esse amor que está aqui em João 3,16, é o amor com o qual se ama inimigo. E a Bíblia Sagrada quase toda nos fala que amar amigo é muito fácil. Amigo, a gente sabe o cheiro que ele tem debaixo do braço. Amigo, a gente sabe o número do sapato dele. Amigo, a gente sabe o número da camisa dele. Amigo, a gente sabe da carne que ele gosta em casa. Amigo, a gente sabe o endereço da casa dele, mas inimigo a gente não quer nem ouvir falar. Então, quando João está descrevendo esta palavra que Jesus falou para Nicodemos, e serve para nós hoje, ele está dizendo que Deus nos amou com o amor que se ama inimigo. É o amor ágapão, é o amor que é sobre todas as coisas. É o amor que não conhece defeitos, é o amor que não conhece erro, é o amor que não conhece pecado, é o amor que não conhece nenhuma dificuldade, é um amor que está acima de todas as coisas. É com este amor que Deus nos amou. E isso constrangeu a Ele dar a prova, dando o seu único filho para morrer em nosso lugar. Eu estou conduzindo a palavra para dizer aos irmãos sobre o valor que o crente tem, o valor que cada cristão tem. Isso o constrangeu de ele dar o seu filho para morrer em nosso lugar. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos esta palavra, nós vamos fazer um exame dentro de nós agora, olhar para dentro da gente. O irmão, a irmã, olhe, quais os motivos que eu tenho para Deus me amar? É muito bom a gente cantar, foi na cruz. É muito bom a gente cantar, Rude Cruz se erigiu. É muito bom a gente cantar, ovelha perdida eu era.
O bom pastor buscou-me, é muito bom, mas vamos dar uma olhada e ver quais os motivos que nós temos para Deus nos amar dessa forma. Vamos abrir a nossa Bíblia, você pode aproveitar, abra aí Efésios capítulo 1. Ligeiramente nós podemos dar uma olhadinha aí, em Efésios capítulo 1. Acho que nós vamos encontrar um versículo ali que eu posso ler com os irmãos. Veja bem aí em Efésios capítulo 1. Desculpe, eu disse capítulo 1, é capítulo 2. Veja bem, no versículo 5. Desculpe, o versículo 4. Podem me acompanhar. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos. Deve ter uma Bíblia aí, alguma versão aí que diz crimes. Estando ainda mortos em nossos crimes, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Deu para os irmãos darem uma entendida aí? Observaram? Ele, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos. Eu gostaria que os irmãos pensassem um pouquinho sobre isso aí. A gente ama defunto? Eu fiz uma pergunta aos irmãos, a gente ama defunto? Pode ser o melhor filho. Foi morto inesperadamente ali, um tiro apanhou ali, ou então ele sofreu um acidente na moto, ou então no automóvel. Aí depois de liberado, vai para casa, lá para o lugar do velório, seja onde for. Aí começa a estar lá, e passando um pouco ele começa a entumecer, começa a endemaciar, começa a perder aquela cor própria que deveria ter. Já jogaram um bocado de flores, de rosas, de cravos, e aí vem com formol, com lisoforme, qualquer outra coisa, bota sal, não sei aonde, mais não sei aonde, mas a coisa começa a feder. Vai fedendo. A mãe até agora mesmo estava dizendo, coitado, é o filho que eu mais amava, é o filho que eu tanto queria, é a filha que eu tinha coragem de morrer por ela. Mas aí quando ela começa a perceber o fedor, ela diz, olha, vocês podem levar e podem dar um rumo lá, podem sepultar, porque não dá mais para tolerar, porque já está fedendo. É assim que a gente faz com o morto, não é? Pode ser a esposa mais linda que tem, porque é próprio do homem. Se ele perde a esposa, vocês já viram o homem chorar porque perde a esposa? Ai meu Deus, o que vai ser de mim agora? Não tem jeito, por que mulher você foi fazer isso comigo? Que o homem chora escandaloso demais, né? Ah, por que essa mulher foi fazer isso comigo? Eu não esperava de maneira nenhuma. Mas aí ela vai perdendo aquela aparência dela, vai ficando assim demasiado entumecida, vai ficando inchada. E começa a aparecer secreção pela boca, pela narina, pelos olhos, pelo ouvido. Aí o homem diz, olha, de fato eu amava, mas por favor, pode levar e pode enterrar, porque está morta mesmo, não dá para continuar amando. Ou não é assim? Deus nos deu a prova de que Ele nos ama, estando nós mortos. E morto por qual razão? Por um problema cardiológico, por um problema, porque venceu o tempo, 98 anos de idade? Não, mortos em crimes, em delitos. No versículo 1 de Efésios 2, diz assim, e Ele vos deu vida outra vez, estando vós mortos nos vossos crimes e pecados. Quando Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, irmãos, Ele olhou, Ele não viu um justo sequer. Ele viu todos os homens, todas as mulheres como cadáveres mortos em crimes e pecados. Ele disse, mas eu tenho que amar esta cambada de criminoso, esta cambada de pessoas desobedientes. Eu tenho que amar, e a prova de eu provar o meu amor é mandar o meu Filho Jesus Cristo para resgatar este homem que é meu. Eu fiz este homem, eu fiz
desta mulher, conforme a minha imagem e semelhança, e eu preciso de resgatá-los para mim, e eu tenho que mandar o meu filho para ser morto lá na cruz, para que este homem seja resgatado. Pedro, que muitos de nós falamos que ele não sabia nem ler e nem escrever, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele era não doutor, indoutor. Ele sabia ler e escrever, até porque a educação judaica naquela época exigia que o homem que fosse casar, não é igual hoje, que hoje o cara não sabe nem assinar o nome com o dedo polegar, mas ele casa, né? Mas lá tinha que saber ler e escrever para dar cultura aos seus filhos. Então Pedro teve uma revelação excelente. E ele escreveu assim: olhem uma coisa, vocês foram resgatados, não foi com ouro e nem com prata. Vocês foram resgatados da vossa velha e vã maneira de receber, de comportar-se, da vossa velha e vã maneira de viver, que por tradição recebesses dos vossos pais. Não é assim que muita gente fez antes de ser crente? Não, pastor Paulo, eu não vou ser crente nada não, eu vou ficar na religião do meu pai, eu nasci nela eu vou morrer. Esse negócio de mudar de religião não é comigo não, eu não quero ser crente não. Não foi com ouro e nem com prata. Vocês viviam de acordo com a tradição dos vossos pais. Aí Pedro diz: mas vocês foram resgatados. Foi com o precioso sangue de Jesus Cristo. Vocês foram resgatados da vossa velha maneira de viver, da vossa velha e vã maneira de viver. Foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, o sangue como de um cordeiro incontaminado e imaculado. Era o Filho de Deus, o homem que não conheceu pecado e se fez pecado por nós. O homem que na boca dele nunca houve engano. O homem que ele se fez pecado por nós, porque estava provando para o diabo, estava provando para o mundo inteiro, provando para nós que Deus nos ama, e Ele nos ama tanto quanto Ele ama o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Mas Ele deu o seu Filho Jesus. Vamos pensar um pouquinho. Pedro descreve dizendo que era como um cordeiro incontaminado e imaculado. Vamos lembrar e vamos ver, se a gente encontrasse Maria, a mãe de Jesus, vamos perguntar para ela: Maria, como é que é o seu filho? O que é que as irmãs acham que Maria iria dizer? Como é que era o Senhor Jesus? A Bíblia, em Lucas, ela diz assim: e o menino crescia em estatura, em sabedoria e em graça. E aí nós vamos olhando dentro das páginas da Bíblia depois, Pedro escreve assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Quando João Batista vê o Senhor Jesus para vir para ser batizado, o que João Batista diz? Entre todos os homens que procuravam-no ali para ser batizado, ele olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Quando o Senhor Jesus é batizado e se levanta da água, abrem-se os céus, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, pousa sobre ele, e do céu ouve-se uma voz bradar, que veio dos lábios do Pai: este é o meu Filho amado. Os irmãos já imaginaram o Senhor Jesus, as qualidades que ele tinha? E é este Filho que o Pai nos deu. É este Filho que o Pai deu para morrer na cruz em nosso lugar. Eu disse para os irmãos que a gente ia caminhar um pouquinho para ver o valor de um cristão. Quantas mães tem aqui? Levante a sua mão, por favor. Tem algumas, muito bem. Quantos pais tem aqui? Por favor, levante a sua mão. Muito bem. Uma pergunta direto para as mães agora. Irmã, vamos esquecer a morte de cruz. Vamos pensar em dinheiro. Dinheiro. Quanto, as senhoras mães, eu estou perguntando para todas, quanto que a senhora teria coragem, por quanto a senhora teria coragem de entregar o seu filho? Em dinheiro, limpinho, vivo, igual o PT gosta, sem ofender ninguém, viu? Tá? Como é que é? A senhora é mãe? Então a senhora conhece os valores, né? E ela disse: por preço algum. Tem mais alguma mãe que quer responder?
Por quanto a senhora entregaria o seu filho? Em dinheiro, limpinho. Ninguém fala mais? Dinheiro nenhum? Mas vamos dizer, irmã, se o seu filho não tivesse os 2 braços. Senhora? Aí que não podia vender mesmo. Mas vamos dizer que não tivesse os braços e as 2 pernas também. Quanto valeria? Hein? Mas vamos dizer que ele fosse surdo e fosse mudo e cego também. Sem braço, sem perna, cego, surdo e mudo. Quanto que ele valeria? Cadê as mães? Me diga. Ah, mãe é porque gosta demais de filho, né, irmãos? Vamos perguntar aos pais. Cadê os pais? Irmão, o senhor que é pai, por quanto o senhor entregaria em dinheiro o seu filho? Ué, cadê, irmãos? Cadê os pais? Preço nenhum. Mas vamos dizer, porque as mulheres sempre dizem que pai não gosta muito de filho, né? Não é assim? De vez em quando tem uma mulher, ela fica com raiva do marido, fala, meu marido não gosta desses filhos meus, tal. É por isso que ele bate, por isso que ele espanca, por isso que ele não dá valor. É assim que vocês ouvem dizer? Então escutem lá. Vamos dizer, irmão, que o seu filho fosse também sem braço, sem perna, cego, surdo e mudo. Por quanto você venderia ele? Eu disse que eu ia falar com os irmãos um pouquinho para nós vermos o valor de um cristão, o valor de um crente. Deus pegou o seu filho único, sem nenhum defeito, obediente, e a Bíblia diz que ele, Jesus Cristo, teve coragem de descer do céu. Ele deixou o trono, conforme Filipenses capítulo 2, ele deixou o trono de glória que lhe estava proposto, ele desocupou o trono lá, ele veio, nasceu aqui, cresceu entre os homens, habitou com os homens. Ele estando aqui, a Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Sabe o que é esvaziar? É a gente pegar uma coisa que tem um conteúdo dentro, e então pegar e jogar aquilo, e depois quando não tem mais nada, a gente volta aquilo, quer dizer, foi esvaziado. O Senhor Jesus esvaziou-se a si mesmo. Ele deixou toda a glória que lhe estava proposta e veio para estar aqui. E disse Paulo na revelação de capítulo 2 dos Filipenses, que ele tornou-se homem, e como homem ele foi obediente, e na obediência dele, ele foi até a morte, e morte de cruz. Deus amou-nos de tal maneira que ele deu-nos o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, para que nós que estávamos destinados ao inferno, que estávamos destinados à perdição, que estávamos destinados à eterna separação de Deus, que estávamos destinados a perecer, para que nós não viéssemos perecer, mas pela intervenção de Deus, nós pudéssemos ter acesso, pudéssemos ter o conhecimento, pudéssemos receber dele a promessa da vida eterna, pela qual nós estamos lutando para tomarmos posse dela. Quando a gente fala que Jesus morreu por nós, fica aquela coisa assim, meio assim, esse povo que canta hoje, canta um hino, canta outro amanhã, uns hinos que a gente nem entende muito bem, fala Jesus morreu, e a gente fica pensando aquela coisa assim, morreu, né, tá bem, né? Mas eu quero conduzir os irmãos um pouquinho mais. Quando Pedro disse que nós fomos resgatados com o precioso sangue como de um cordeiro incontaminado e imaculado, vamos dar uma olhada na carta de Paulo a Tito, onde nós já estamos caminhando para o final aqui. Vamos dar uma olhada na carta de Paulo a Tito, e nós vamos descobrir ali no capítulo 2 uma palavra que eu gostaria de ver com os irmãos. Capítulo 2 da carta de Paulo a Tito. Versículo 11, podem me acompanhar. Porque a graça de Deus
se manifestou ou se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nós somos salvos, mesmo que nós éramos mortos em crimes e pecados. Estávamos perdidos, estávamos fedidos. Não tínhamos nenhuma coisa sequer em nós que Deus pudesse interessar em nós. A graça de Deus se antecipou a todas as coisas. E Ele nos amou com amor eterno. E Ele então, no seu sentimento, Ele viu o seu Filho ser morto antes da fundação do mundo. Então a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que nós devemos, como cristãos, renunciar à impiedade e às paixões mundanas e vivermos no presente século, ou no presente mundo, sóbria, justa e piamente. Aguardando, nós fizemos aliança com Deus, fizemos o pacto com Deus, aceitamos o testamento dele na morte de seu Filho Jesus. Então nós fizemos isso e renunciamos tudo para aguardarmos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos propósito de ser crente. O irmão e a irmã não é crente apenas porque gosta do templo. Nós não somos crentes porque apenas gostamos do nome Assembleia de Deus. Não somos crentes apenas porque todo mundo tem que ser uma religião. Não, senhores, nós somos crentes por muito mais do que isso. Nós somos crentes porque Deus nos amou, porque Deus fez um pacto conosco, Ele fez uma aliança conosco, e Ele disse: se você quer a vida eterna, pode aguardar, porque vai chegar o momento que aparecerá a minha glória e a glória do meu Filho amado. Do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. No versículo 14, quem tem ele aberto, comece lendo para mim, por favor. Até aí, pastor Paulo, abriu um instante, obrigado. O qual se deu a si mesmo. Para os estudantes que estiveram por aí, esse si aí não é S mais E. Não, é pronome, é S mais I. Ele, Jesus Cristo, deu a si mesmo. Eu estou falando com os irmãos sobre o valor que o homem tem como crente. O valor que a mulher deve reconhecer que tem como crente. Ele, Jesus, deu a si mesmo. Pode prosseguir, pastor Paulo, um pouquinho. Obrigado, porque eu estou tendo esse privilégio, tá? Até aí. Ele deu a si mesmo por nós, para nos remir. Pedro usa a palavra resgatar, e aqui Paulo está usando a palavra remir, que é nos tirar da dívida, nos tirar da escravidão, nos tirar da pena eterna que nós estávamos tendo. Veio Jesus como a mais sublime intervenção de Deus, e deu a si mesmo. E quando está falando que ele deu a si mesmo, nós não podemos ler os versículos, que não dará tempo, mas pelo menos vou citar. João estando lá, junto da cruz, e o Cristo crucificado lá. Então João narra, lá no capítulo 19, ele narra dizendo assim, que os homens foram lá para pedir o corpo do Senhor Jesus Cristo. E Pilatos resolveu entregar o corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas Pilatos entregou com uma condição. Escute isso, irmão. Escute isso, irmã. Ele entregou com uma condição. Vai lá uma diligência da soldadesca romana, ou seja, vai lá um contingente de soldados romanos, um comandante e os seus soldados auxiliares, para saber se ele, na verdade, está morto. E então foram os soldados romanos. E quando chegaram lá, viram
2 malfeitores, um crucificado à esquerda e outro à direita. E na cruz do meio estava o Senhor Jesus. Muito bem. E quando eles olharam na cruz, o corpo do Senhor Jesus estava lá. E José de Arimateia, o irmão Nicodemos também, e mais alguém foram juntos para tirar o corpo do Senhor Jesus de lá. Iriam levar o corpo para a sepultura de José de Arimateia. Mas eu quero que os irmãos observem o que João escreve no capítulo 19, a partir dos versículos 22. João escreve assim, que um dos soldados romanos, pegou a lança e perfurou o lado do Senhor Jesus. Provavelmente o comandante da diligência pulsou o Senhor lá pelos pés, não sentiu pulso. Talvez veio aqui na parte inguinal também, não sentiu o pulso do Senhor. Está morto. Mas um dos soldados disse, não, eu vou enfiar a lança do lado dele. Vou enfiar a lança do lado dele. E enfiou a lança. E a Bíblia diz que quando ele enfiou a lança do lado do Senhor, que foi lá nas suas entranhas, e que ele puxou, a Bíblia diz que saiu sangue e água. Saiu sangue, saiu sangue, saiu sangue, saiu sangue, e não tendo mais sangue para sair, assim como acontece nos nossos ferimentos, então veio aquela outra secreção que a gente chamaria de água. E lá no livro de Levítico, capítulo 17 e o versículo 11. Quem tiver encontrado, estamos terminando mesmo, alguém pode me ajudar, pode ser o versículo 11. Porque a vida da carne está no sangue. Um instante, irmã. Tem alguém aí que tem a versão que diz assim, porque a alma da carne está no sangue? Tem alguém aí que esse versículo fala desse jeito? Porque a alma da carne está no sangue? A sua, irmão, fala a alma da carne? Está bem, irmã, então pode prosseguir. Porque a vida da carne está no sangue. Os irmãos estão observando, eu disse agora mesmo que o corpo do Senhor Jesus estava pendurado lá na cruz. E quando o soldado enfia a lança do lado do Senhor, verteu todo o sangue que podia verter. E a Bíblia diz, a vida da carne ou a alma da carne está no sangue. Então quando aquele sangue descia, a alma do Senhor estava sendo derramada. Ele deu o corpo para ser crucificado. E agora a sua alma estava sendo derramada. E foi esvaindo-se. E quando não tinha mais sangue, então correu aquilo que nós chamamos água. Então o corpo do Senhor, ali na cruz, ia ser tirado dali. A alma ele derramou-a por inteiro. Porque ele deu a si mesmo. Ele deu corpo, ele deu alma, ele deu espírito para nos resgatar. O Senhor Jesus, quando morreu, era muito mais do que aquilo que eu e você estamos dizendo. Jesus morreu por mim. Quando o Senhor Jesus morreu, Ele deu a si mesmo por inteiro em nosso favor. Aleluia. Se vocês quiserem dar glória a Deus, pode dar. Se vocês quiserem dar glória a Deus, pode dar o glória aí. Pode dar o glória, porque você está descobrindo o grande valor que você tem como crente. Você está descobrindo o grande valor que você tem como servo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória, glória seja dada ao bendito e poderoso nome do Senhor. Aleluia. Abrindo na primeira carta de Pedro, o apóstolo, nós vamos ler 2 versículos ali. Versículo 18. Porque também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, ou pelos pecados. Era o justo morrendo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne,
A última parte do versículo. Mas vivificado no Espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. O corpo dele estava na cruz. O sangue dele esvaiu-se, a alma dele foi embora. E em espírito, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Ele deu a si mesmo, ele não precisava descer do céu aqui. Mas ele veio do céu aqui, irmão e irmã, foi para revelar a nós, a cada um de nós, o grande amor de Deus. Porque Deus amou o homem, amou a cada um de nós, de tal maneira que deu o seu único filho. O seu único filho, em favor de todos nós, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Aleluia. Como é que chama esse irmão aí, pastor Paulo? Aldinei. Vem cá, irmão Aldinei, por favor. Vocês podem olhar para cá, por favor. O irmão Aldinei estava sentado ali na cadeira. Agora que chamei, ele veio para cá, a cadeira dele ficou. O Senhor Jesus veio e a cadeira, o trono dele lá no céu ficou vazio. Porque ele veio nos resgatar. E quando ele veio por inteiro, como eu disse. Ele estando aqui, ele não está lá na cadeira, está? Ele está aqui. Mas vamos pedir o pastor Paulo vamos abusar da liberdade com ele. Pastor Paulo, passa a mão aí na cadeira, vê se a alma do irmão Aldinei está aí. Tá não? Sabe por que não está? Que ela está nele aqui. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio corpo, alma. Passa a mão aí, pastor Paulo. O espírito do Aldinei está aí? Também não. Ele veio corpo, alma e espírito. Ele deixou o céu para vir buscar o irmão da camisa vermelha, o irmão da camisa verde, o irmão da camisa listada, aquele outro da camisa listada, a irmã que está ali. Ele veio para buscar a irmã que é mãe, avó, bisavó. Ele veio para buscar aquele simpático casal que está lá no último banco. Ele veio para buscar o pastor Paulo, veio para buscar o irmão. Ele veio para resgatar a cada um de nós, para resgatar o irmão Aldinei. Ele veio provar o grande amor de Deus para conosco. Sabe qual é o seu valor como cristão? Sabe qual é o valor da irmã como crente? Sabe qual é o nosso valor como crente? Eu posso dizer para o diabo, eu posso dizer para o inferno, eu posso dizer para o mundo, o meu valor como crente, eu tenho o preço da vida do Filho de Deus. Eu tenho o preço da vida do Filho de Deus. Portanto, você tem um alto valor diante de Deus, nosso Pai. Você tem um alto valor para os céus. Você tem um alto valor também para o diabo. É por esta razão que ele tenta o irmão e a irmã para saírem da igreja, para se afastar do caminho do Senhor. É por esta razão que ele briga por sua causa, porque o próprio diabo sabe do nosso valor. Mas este valor que nós temos é porque Deus nos amou. Deus nos amou. Você pode dar glória a Deus, porque é Ele que nos ama, é Ele que nos amou, é Ele que nos deu o seu Filho unigênito, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. Gostaria de tê-los de pé. Aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Alguém poderia pensar em se afastar de Deus? Irmãos, não dá, né? Porque a gente não era nada e Ele nos amou. E Ele provou o amor dEle dando-nos o seu único filho. Irmã, o seu valor é muito alto diante de Deus, mas esse valor só é grande enquanto a irmã é crente. Enquanto a irmã é crente, enquanto o irmão é crente, enquanto o jovem é crente, enquanto a senhorita é crente. Então vamos permanecer diante de Deus, porque só Ele tem prazer conosco, só Ele nos ama, só Ele tem este grande amor para conosco. Sabe até quando? Até que Cristo venha para buscar a igreja, da qual o irmão e a irmã e nós fazemos parte. Estou certo de que enquanto estávamos falando a palavra do Senhor, por certo alguma coisa boa deve ter acontecido na sua vida.
Mas agora vamos agradecer a Deus por esses momentos. Senhor, eu te adoro pela vida do pastor Paulo Abreu. Te adoro pela vida da pastora Marta. Te adoro, ó Deus, pela vida de cada crente que aqui está. Te adoro, ó Deus eterno, pela vida de cada irmão que aqui está. Este que o Senhor amou e nos resgatou. Este que o Senhor prova o teu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Te adoramos pela vida destes irmãos. Se há algum enfermo, a enfermidade saia em nome de Jesus. Se há algum que tenha algum problema a ser resolvido, ó problema seja desfeito agora em nome do Senhor. Se há algum que tenha, ó Deus eterno, alguma necessidade econômica, financeira, por favor, ó Pai, abra a tua mão, suprindo a necessidade de cada um, em nome de Jesus, o teu filho, ó Pai. Amém. Pastor Paulo, muito obrigado. Deus abençoe. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou... Irmãos, eu consigo ver essa cena. E eu consigo ver a cara do diabo. A cara de Satanás. Quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.